é compreendido pelo desenvolvimento intelectual, moral e físico. Educar nem sempre é fácil, por isso é importante que os pais busquem apoio, seja na escola ou de profissionais. Hoje eu converso com a Bruna Tirli. Ela fala um pouquinho sobre esse processo de educação e sobre a Educandar Treinamentos. Olá, Bruna! Olá! Bem-vinda ao Portal Te Contei. Obrigada! Obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Eu quero primeiro conversar com você para você explicar um pouquinho, porque você é psicopedagoga, Kid Coaching, né? Você pode me contar como é o trabalho de uma psicopedagoga? Bom, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade, né? Acho muito legal você estar fazendo esse trabalho de trazer à luz o que já tem aqui em Marechal, né? Então isso é muito bacana. Começando então com os trabalhos do psicopedagogo. O objeto de estudo do psicopedagogo, o objeto de trabalho do psicopedagogo é investigações a respeito da aprendizagem. Tá? Então você pode perceber que até mesmo o nome mistura psicologia aplicada à pedagogia, né? Sim. Psicopedagogo. Eu tive ainda a oportunidade de fazer uma formação de psicopedagogia clínica e institucional com uma abordagem em neurologia. Então toda essa questão de aprendizagem foi realmente bastante voltada a investigar como o nosso cérebro aprende. E é basicamente isso que o psicopedagogo faz. A formação então pode ser tanto clínica, né, voltada a atendimentos individuais, no quesito assim, de investigar distúrbios de aprendizagem, né, como dislexia, transtorno de hiperatividade, né, déficit de atenção e tal. Como institucional, ou seja, o psicopedagogo que está inserido na escola, investigando como é que estão ocorrendo os processos de ensino e aprendizagem das crianças. Então, basicamente é isso que faz o psicopedagogo. Sim. E o Kid Coaching, ele com certeza é um método também voltado para as crianças, né? Como o próprio nome já diz. Como o próprio nome diz, exatamente. Bom, o Kid Coaching ele é bastante novo no mundo e no Brasil. Na verdade, o Brasil foi o primeiro país a desenvolver essa metodologia do Kid Coaching. A gente está bastante já familiarizado com a abordagem coaching, né? Sim. Então, vou utilizar a abordagem coaching para explicar o que é o Kid Coaching. A abordagem coaching ela é uma abordagem que tem como objetivo atingir objetivos e metas específicos. Tá? Esse termo coaching surgiu há muito tempo atrás, né? Cerca do ano de 1500 na Inglaterra, onde o profissional coaching era justamente aquele profissional cocheiro que trabalhava então com carroças, né, casinhas que locomoviam as pessoas. E esse era o objetivo, levar o indivíduo de um lugar para o outro. E ao longo dos séculos essa nomenclatura foi sendo aplicada às mais diferentes áreas. Né? Mas o objetivo continua o mesmo. O coaching é aquele profissional que utiliza ferramentas e técnicas para te levar de um lugar a outro. E com o Kid Coaching não é diferente. Né? Então o Kid Coaching é uma metodologia completamente voltada ao universo infantil. Então o Kid Coaching auxilia a família a descobrir quais são os objetivos e alcançar esses objetivos com os comportamentos e o desenvolvimento psicossocial da criança como um todo. E como que os pais se beneficiam disso? Eles precisam contratar você? Como que eles te encontram? Você acompanha alguns dias a família? Como funciona? Sim. Muitas pessoas, por conta de eu trabalhar com o Kid Coaching e com a consultoria parental, sempre me perguntam, é tipo Super Nanny? É completamente diferente disso. O Kid Coaching, ele não orienta a família no que fazer, ele não dá conselho, ele não trata nada, ele não é um terapeuta. Isso precisa ser muito bem separado, o que é psicoterapia, o que é Kid Coaching. São processos completamente diferentes e precisam ser respeitados. Né? Mas funciona dessa maneira, é um processo de sessões onde a gente encontra a família e desenvolve com a família aqueles comportamentos que querem ser adotados. Algumas famílias, por exemplo, têm o intuito de mudar a abordagem como tem educado as crianças, então o Kid Coaching pode ajudar nesse processo. Sim, que
educar. De que forma que a criança ganha com isso? Olha, muito tem se estudado nos modelos de educação que a gente estava adotando até então. E a gente percebeu que, os estudiosos perceberam que no modelo de educação antigo, onde pairava o autoritarismo, ali pouco a criança ganhava. E muitas foram as marcas que ficaram em diversas gerações, né? Inclusive até mesmo na nossa geração, você também é da década de 90, e quem é até a década de 90 consegue assim, perceber bem direitinho quais são os impactos, né, que o autoritarismo e a falta de conhecimento causou em diversas gerações. Sim. Então, quando os pais param para pensar assim, que existe uma abordagem onde eu possa educar sem punições, até mesmo sem barganhas, sem gratificações, sabe, um jeito de educar assim que seja autêntico, que seja respeitoso com a criança, eu não consigo nem começar a listar o que a criança ganha com isso. Porque inúmeros são os impactos positivos que uma educação respeitosa pode trazer na vida da criança. E isso se reflete tanto a sua gestão da emoção na vida adulta, como também nos processos de aprendizagem, voltando agora para a psicopedagogia, tanto para os processos de aprendizagem, né, em todo no que diz respeito à vida escolar da criança também. Com certeza. E eu gostei muito do nome, Educandar. Educandar. Faz um sentido assim de educar e andar, aquela... Eu fiquei fazendo trocadilho aqui de evolução. Ficou tentando. E quais serviços vocês oferecem? Olha, então eu vou explicar um pouco do que é Educandar agora, para que a Sim. gente possa estar bem ciente. A Educandar é uma empresa de treinamentos educacionais e por conta do meu currículo e da minha história de estudos, eu justamente preferi montar uma empresa para que eu não precisasse ficar só vinculada ao Kid Coaching ou só à psicopedagogia. A Educandar tem um método de trabalho que é bastante próprio, né? Tanto que talvez vocês já devem ter visto que a logo da Educandar é um cerebrinho com pernas, né? Então todos os estudos da Educandar são baseados em como funciona o nosso cérebro. E é por ali que a gente começa sempre, entendendo o que é o cérebro. Eu costumo dizer que a gente aprende a manipular o nosso cérebro tarde demais, quando tem a oportunidade de aprender, né? Então a Educandar justamente destina momentos, treinamentos, palestras, workshops, artigos até mesmo, né, para quem pode acompanhar as nossas redes sociais, para falar sobre a educação, como as crianças aprendem, como elas sentem e como nós devemos nos portar perante isso. E é por isso que eu combino a educação com a evolução. A missão da Educandar é educar quem educa. Então, assim, é uma empresa que atende adulto, mas fala sobre criança. Né? Porque nós somos os principais responsáveis pela formação do cérebro da criança. Então, basicamente, é assim que funciona a Educandar. Até porque hoje em dia é muito difícil educar uma criança, né? Eu acho que está cada vez mais difícil, sempre foi. Sempre foi. E tem muita gente que não admite isso, né? Tem muitos pais jovens, muito jovens, né? Que acabam encontrando dificuldade, que às vezes nem sabem direito ainda o que fazer, né? Nem se conhecem direito ainda, já são pais, né? Exatamente. Como você vê o mundo, essa forma, as pessoas, os pais educando os seus filhos agora, essa confusão de não saber o que fazer? Que conselho talvez você poderia dar para essas pessoas? Olha, Mariana, o que acontece é justamente isso. A gente acha que hoje em dia está muito difícil educar. A gente costuma falar isso. Sempre foi difícil. Os impasses que nós, educadores, estamos encontrando hoje em dia é justamente porque a ciência e a comunicação trouxe à luz muitas ferramentas que a gente não conhecia, muitos impactos negativos dos métodos de educação que a gente utilizava, que até então a gente não conhecia. E é por isso hoje esse movimento tão grande de pessoas que falam que está muito difícil educar, porque estão justamente perdidos na educação que receberam e qual tipo de educação que gostariam de aplicar com seus próprios filhos ou alunos. E o primeiro caminho para isso, gente, é se autoconhecer. Precisa de autoconhecimento, porque senão eu corro um risco muito grande de repetir os padrões da educação que eu recebi e
talvez mais arriscado ainda, colocar expectativas que são só minhas, colocar expectativas que são de um adulto sobre uma criança que está em desenvolvimento. Então, por isso, conhecer-se é o primeiro dos caminhos. E depois, gente, estudar. A gente precisa estudar. E eu sempre falo para as pessoas, por exemplo, imagine a tua profissão, para você poder escrever os livros que você escreveu e tudo mais, e desenvolver todo esse projeto que você tem desenvolvido. Imagine quanto tempo você tem de experiência para isso na tua vida profissional. Sim. As tuas formações, todas as ideias, o tempo de incubação que você teve que estudar em casa para desenvolver tudo. Então, para a nossa vida profissional, é imprescindível que a gente esteja em constante evolução, em constante estudo. E aí, quando a criança chega? Quanto tempo você se dedicou para estudar, para criar alguém? A gente nasce muito preparado para gerar filho, mas a gente não nasce preparado para criar filho. E a gente precisa se preparar para isso, gente. Então, a Educandar está aí completamente à disposição. Agora eu quero que você convide também as pessoas a te acompanharem nas redes sociais, porque eu encontrei o seu perfil e eu achei muito legal, completamente diferente. Porque você tem esse jeito de falar leve, essa linguagem fácil, eu achei cativa, sabe? Sim. E aquelas dicas que você traz são muito importantes. Eu já fiquei pensando, meu Deus, o dia que eu tiver um filho, então eu vou ficar de olho. Sim. São muito legais. Então, pode fazer o convite para as pessoas. Olha, a Educandar está tanto no Face como no Instagram, tá? Educandar Treinamentos ou Educandar Treinamentos Educacionais no Face. E, gente, eu tenho um compromisso com todas as pessoas que acompanham o meu trabalho, que é não parar de evoluir, tá? Então, se você for procurar nas nossas redes sociais, você vai perceber que desde o início do ano eu tenho colocado um vídeo por semana, levantando algum tema, indicando algum livro, trazendo à luz todas as dúvidas que as pessoas levantam relacionadas à educação. Então, eu garanto para você que você vai entrar nas páginas da Educandar e já vai se deparar com conteúdos que vão te fazer crescer, que vão te fazer refletir. Tá? Então, acompanha lá para a gente seguir junto, vamos junto nessa missão de evoluir para educar. Porque junto fica bem mais fácil. Fica mais tranquilo e eu também me comprometo com as pessoas, tenho trabalhado muito pela ótica do acolhimento, sabe? Sim. A gente muitas vezes erra, sempre tentando acertar. E às vezes a gente adota padrões que não são saudáveis, mas nunca é por falta de amor. Só que amar não basta, sabe? Então a gente precisa correr atrás dessa evolução. Mas na Educandar você sempre vai encontrar uma atmosfera de bastante acolhimento. Nada do que os pais têm feito que está equivocado perante a ciência é algo que deve ser julgado, sabe? Ou que deve ser, sabe, não sei. Então lá você sempre vai encontrar dicas que vão ser completamente pertinentes para o teu dia a dia e muito acolhimento sobre quem você é e sobre o jeito que você tem encarado a sua evolução, tá? Então pode ficar tranquilo que lá é muito gostoso de aprender. Que legal, muito bacana. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Não sei. Eu quero abrir um espaço no meu site justamente para colocar algumas coisas para os pais, para eles se conhecerem melhor, para eles terem alguns textos de repente mais curtos, porque tem gente que não gosta de ficar 2 horas lendo um texto, né? Nem tem condições. Então, alguma coisa mais simples, mais direta, igual você faz. Então, eu quero deixar esse convite para você participar do site, para você disponibilizar alguns conteúdos, uns vídeos lá naquele espaço. Bora, gente, vamos estudar, a gente precisa, né? Pode contar comigo, podem contar comigo, né? Inclusive, tanto nas redes sociais do portal, né? Do Educandar, você sempre vai encontrar bastante conteúdo. E agora, então, a partir de agora, no site também, né? No portal de Contei, gente, acompanha lá porque vai ter muita coisa legal, hein? E aproveitem, e claro, curtam esse vídeo, sigam a página do Educandar, Portal Te Contei e se inscrevam no canal para vocês então ficarem de olho nos vídeos que vão aparecer por aí. Até mais!